Um unicista é todo aquele que acredita na unicidade de Deus, ou seja, que Jesus Cristo é o próprio Deus Pai manifestado em carne, sem distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo como pessoas separadas. Os unicistas rejeitam totalmente a doutrina da Trindade, que ensina que Deus existe em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que em divindade formam um único Deus, vivo, santo, poderoso e glorioso. E é nisso aqui, meu irmão, que eu acredito. Para mim, a doutrina da Trindade está totalmente explícita na Bíblia. Para mim, na verdade, meu irmão, nem há necessidade de haver debate sobre esse tema. Mas, recentemente, aí aconteceu um debate entre Juliano Fraga e Carlos Moisés. Carlos Moisés, que nega totalmente a Trindade. Ele, na verdade, chega a quase blasfemar contra o próprio Deus. Mas, nesse último debate, ele ficou sem palavras, tá? Eu vou assistir com vocês esse debate, um trecho só dele, e eu tenho certeza que vai te edificar muito e vai clarear a sua visão sobre esse tema. Vamos ver no nome de Jesus. Jesus é Deus, senhores. Essa pergunta eu posso responder agora? Não, se ele é Deus. Eu posso responder agora, mas posso responder com tempo e argumentos bíblicos? Ele é Deus, mas eu tenho textos que comprovam. Posso assim fazer? Pode, não, só queria saber... Ele é Deus, ele é Deus, ok. Jesus é Deus, biblicamente Deus, completamente Deus. Está escrito em... Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus em sua encarnação. Então, lá em 1 João 5,20 está escrito: sabemos que o Filho de Deus é vindo. Nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós não negamos isso. Certo? Jesus é Deus, verdadeiro. Claramente. Agora chega aqui em 1 Coríntios 8:6 diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Nós também não negamos que é um único Deus. Não. Olha o que eu falei. Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Se Jesus não for o Pai, ele não é Deus. Ele fica só na humanidade. Jesus tinha duas naturezas. Ele é completamente homem. Deixa eu só explicar só um pouquinho para... O homem Jesus, Deus é Espírito. Vamos esquecer vinda de Jesus. Deus é Espírito. É impenetrável, é intocável, ele habita na luz inacessível. Não dá para mim cumprimentar ele, não dá para ver, né? Deus é Espírito. E o verbo se fez carne. A Bíblia diz que o verbo era Deus. Foi Deus que se fez carne. Se fazendo carne, não ficou vazio o céu, gente. Não ficou vazio. Não era assim. Uma trindade no Velho Testamento e vem o Filho. Fica dois lá. Jesus foi explícito com isso que eu gosto. Tudo que eu for apresentar para você está explícito, não implícito. Você só citou homens da história e não citou homens da Bíblia. É a hora que o senhor passar a fala, eu vou citar os textos. Então, Deus é Espírito. Quando ele se manifesta, a Bíblia não diz que foi me mostra na Bíblia que o Filho se fez carne. Foi o verbo que se fez carne. Deus. E ele se fazendo carne, não ficou vazio o céu porque ele é Deus. Ele falou para Nicodemo: Nicodemo, eu falei de coisas terrestres, você não entendeu. E logo ele falou uma celestial. Ninguém. Quando Jesus fala, ele fala para valer. Eu confio nele. Ninguém é ninguém. Certo? Subiu ao céu. Senão o que desceu do céu. O Filho do homem que está no céu. Como que Jesus estava no céu se ele estava conversando com Nicodemo? É porque ele é Deus. Então por que ele precisava orar para uma outra divindade da Trindade e não para a sua divindade? Já que os três são um, eu preciso orar para esse, porque ele orava para essa divindade e não para a divindade dele, que também teria força. Só estou falando para quem crê na Trindade, sim. Então vamos lá. Textos que o senhor citou. Primeiro foi Deuteronômio 32, versos 39. Eis agora, não há um outro Deus além de mim. Eu firo, eu curo, eu mato e faço viver. Nós não negamos que existe um único Deus verdadeiro. Nós não negamos que não há um outro Deus. Na verdade, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Três deuses. Há um único Deus verdadeiro. Não. Agora, eu preciso concluir. O senhor falou, mas eu preciso concluir. Não, eu sei. Você falou que a gente é quase um tapado por desconhecer a história, esse negócio. Agora, falar que três é um, matematicamente já está fora de lógica. Não? Então vamos lá. Sim, vamos ver se está fora de lógica. Você poderia me responder só uma pergunta? Me explica a Trindade assim. Como é que ela funciona? Se os três conversam entre si, se eles têm essa autonomia, têm hierarquia ou não, os três são iguais, não são iguais, como é que eles vivem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um único Deus, que subsiste em três pessoas. Nós temos esse relacionamento entre as três pessoas. Na criação, por exemplo, nós temos o Pai, Deus, ele tem o plano de criar. O verbo é o haja, a palavra, e o Espírito Santo paira sobre a face das águas. Nós temos também, não só na criação, mas também na redenção. Quando lemos, por exemplo, aquilo que nós conhecemos como trindade econômica vinda por Tertuliano, nós entendemos que na redenção em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 6, o Pai escolhe. Do 7 ao 12, o Filho salva. O 13 e o 14, o Espírito Santo santifica. Nós temos um único Deus que subsiste em três pessoas, coiguais, coeternos e tem mais. Atributos incomunicáveis e naturais. O Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito Santo é criador.
Gênesis 1, versos 1, no princípio criou Deus, o Pai é criador. Nós temos Colossenses 1,16, o Filho criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Está falando ali de Jesus. João capítulo 1, versos 3, sem ele nada do que foi feito se fez. Estamos falando de Jesus. O Espírito Santo no Salmo 104, versos 30, ele é criador. Logo, estamos falando que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas não são três deuses. É um único Deus que subsiste em três pessoas. Exatamente. Vou lhe dar um exemplo disso. Quando Jesus Cristo está orando ao Pai em João 17, o que ele disse? Pai, devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós temos duas pessoas. A glória que eu tinha contigo, exatamente. A glória que eu tinha contigo. Estamos falando de duas pessoas. E Jesus, ele vai dar essa glória àqueles que o Pai o deu. Esta glória eu vou dar para aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O corpo de Cristo, nós falamos de um único corpo. Mas Paulo diz que somos muitos membros, mas um só corpo. É exatamente isso que ocorre. As pessoas na Trindade se relacionam, há um relacionamento, Não, e isso é... são idólatras, gente. Não, isso é comprovado biblicamente. Sim. Isso é comprovado biblicamente. O filho conversa com o pai. O texto que o senhor citou de João 14, vamos lá. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. O filho está dizendo que na casa do pai há muitas moradas. São duas pessoas. Quando o Tomé quer saber sobre o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. São duas pessoas. Só um minutinho. E ele ainda diz assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sem problema. Ninguém vem ao Pai. A quem? Ao Pai, a não ser por mim. São duas pessoas. E tem mais. E vou rogar ao Pai, e ele enviará um outro Consolador. Quem é? O Espírito da verdade. O senhor não consegue enxergar três pessoas aí? Não. Pessoa é criatura, é ser humano, é individualidade, é autoconsciência, é capacidade para agir. Não é? Então você tem que falar, tem três deuses dentro de uma bola. Eu não sei como é que você... Eu acho que você é muito sincero. Vamos, sim, independente de qualquer coisa. Eu acho que tem que abaixar a guarda também para você refutar aquilo que vocês aprenderam errado. Meu Deus do céu. Ninguém, não tem. Você sabe quem é Jesus pela ordem de Melquisedeque? Eu sou um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Só? O que mais o senhor quer saber? Não, não é só isso. Vamos ver quem é Jesus pela ordem de Melquisedeque. É a ordem sacerdotal maior que existe e é uma promessa no Velho Testamento. Sem pai, sem mãe, senão nós seríamos por naturalidade também Maria. Sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Jesus como Deus não tem pai, gente. Me diga, gente, no Velho Testamento, Jesus já era o Filho? No Antigo Testamento, não há essa expressão de filho. Isso se dá na encarnação. Na encarnação, há um relacionamento de pai com filho. Ele sempre existiu porque ele é Deus. Exemplo, ele é pai da eternidade. Ele é Deus. Ele é o princípio e o fim. Ele é Deus. Ele é criador. Ele é Deus. Devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele é Deus. Em sua divindade ele não tem pai. Mas no seu relacionamento, em sua natureza humana, com o pai, há esse relacionamento entre filho e pai. Por exemplo, quando nós lemos Lucas, capítulo 3, versículo 22 e 23, Mateus, capítulo 3, versículo 16, necessariamente 17, e Marcos 1, a partir do versos 9, nós temos no batismo de Jesus uma voz do céu dizendo, este é meu filho amado, a quem me comprazo. No Monte da Transfiguração, que é Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9, nós temos o pai, novamente, dizendo, este é meu filho amado, a quem me comprazo. Ouçam. Nós temos em João, capítulo de número 12, versículo de número 29, o filho dizendo, glorifica o teu nome. E o pai responde para o filho, eu glorifico e já te glorifiquei. Essas três vozes que vêm do céu, Jesus está na terra e deixou um gravador lá em cima, ou ele estava na terra e a voz é do pai de uma outra pessoa no céu? O que o senhor faz com essas três vozes? Muito bem, meus irmãos, eu decidi assistir com vocês apenas esse trecho aqui do debate, porque nesse trecho aqui o pastor Juliano Fraga deixa muito claro a existência da Trindade, e a partir desse trecho aqui, simplesmente o pastor Carlos Moisés vai só quebrando e emendando, não se sustenta em nada, porque está muito implícito na Bíblia a existência da Trindade, o mesmo poder que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo tem. Quem lê a Bíblia sabe muito bem que o que eu estou falando aqui e que o que você viu aqui, na verdade, é uma grande verdade, né? E a pergunta final que eu deixo aqui pra vocês é lícito cantar as músicas do grupo Voz da Verdade na igreja? Meu irmão, pra mim não é que é um pecado cantar, mas eu entendo que cantar as músicas desse grupo é, na verdade, uma grande incoerência. Eu tô sendo incoerente com a minha própria fé. Como é que eu acredito totalmente diferente do que esse grupo crê? E como é que eu vou cantar as músicas desse grupo que nega tudo isso que tá explícito na Bíblia? Pra mim, na verdade, não é nem um pecado cantar, tá? Mas pra mim é uma grande incoerência. Esse é o meu pensamento, é a minha opinião. E deixa aqui nos comentários também a sua, tá bom? Quer trabalhar de casa usando apenas o seu celular ou computador conectado à internet? Nos chame no WhatsApp. Nós vamos te passar aulas de graça que já vão te ajudar a dar os primeiros passos, tá? Clica no link do primeiro comentário desse vídeo, nos chame no WhatsApp que nós vamos te ajudar a fazer dinheiro no mercado digital e de forma limpa, tá bom? Deus te abençoe e até amanhã, no nome de Jesus.